React Trump. Continue correndo e eu vou matar você! Desculpa, deixa eu me explicar! Eu só aceito desculpas Olha, quando elas são verdadeiras! Por favor, me ajuda! Ai, Que ela não quer ai, você saber. não tava aqui ontem! Você não vai escapar dessa, Olha o malvadão! Babam. Você vai pagar por E tudo o que essa você causou a moça mim! eu não conheço. Eu vou devorar você! Eu acho que meu gosto é Só bem conheço os ruim! outros, né? Pare Xerife bem aí, Toadstool, cobrona! Eu não vou Pickles, permitir que toque nele! a Bola de bambalina, que é basquete? essa daí. Você não sabe mesmo como machucar alguém, né? Ah, é? Então toma isso! Aquele outro bicho verde eu não conheço. Isso já basta! Por aqui! Último Josh, Ficaremos eu a conheço. salvo por Ai, lá! minha cabeça tá girando! Mas outro verde. Eles me pagam por isso! Oh, ok, tá fechado. você Mas não eu quero te perguntar, por que Ô, ela tá tão Pickles. irritada com você? Tudo bem. Ou seja, eu acho vi que já tá todos na hora esses de contar a vídeos, história já vi toda. todos esses vídeos, mas eu tô fazendo No react com passado, vocês. havia esse garoto Só que vocês e ele não sofria viram, bullying aí dos eu faço valentões de- da classe. E toda Olha, vez tava que ele tentava se esconder valentões, deles, que eles sempre são encontravam ele. malvados. Até mesmo o professor da classe parecia entender errado a tenho situação. certeza que Ele tudo sempre isso pensou que o foi player feito estava perdendo pra tempo, clipe. mas esse não era o caso. Pra você Pobre que não player, conhece, ele não pesquisa lá. tinha sorte. E a Acho cada que passo que ele dava, cometia um erro que levaria o professor a se irritar. E os valentões adoravam ver ele sofrer, por mais que isso não fosse legal. Sua humilhação estava longe de acabar. Eles sempre incomodavam o player. E ele sempre teve que Sabe, tolerar sabe, aquele mau Vocês comportamento. nunca Sempre nunca segurando na sua vida raiva, sempre tentando esquecer. Mas algumas vezes ele perdia a paciência. E então Vocês fazem ele se isso, levantava por favor, minha para bebê, só não então façam isso. gritar com toda a sua força para eles. Mas Não quando pode isso gritar com acontecia, força também. o professor Nem se ganhava for sua com atenção e deixava ele em detenção. Mesmo que o player tentava se defender, o professor não queria saber. Mano, Ele achou muda que os essa garotos vez. fossem anjos. Mas Mas ele nunca que queria isso seria dizer, verdade. não queria Ninguém saber. via que o player falava a verdade. Olha aí, ó, E o acabou nome que do o player canal, ficava tava lá numa no saia quadro. justa. Peraí, O deixa eu professor, botar lá. verdade. Ninguém Olha aí. Peraí, deixa eu dar zoom. Tá aí o nome do canal, ó. Trump. Só vocês pesquisarem lá. E aí vai estar via lá. que o player falava a verdade. E acabou Claro que o que- player ficava numa saia justa. O professor Cara, mandou um aviso era para os tudo pais do verdade player. dele. E de novo, os valentões riam dele. Ele não podia fazer nada, só ficar triste e tentar explicar Cara, para isso sua eu mãe. não vi. Mas a mãe dele Quer sempre dizer, reclamava quase. do ovo dele. Ela não sabia como Porque punir ele. Então, mostrou um ela tirou o ovo gigante. dele e Só jogou que no ele vai lixo. reagir a todo Ele esse estava vídeo. muito triste. E essa A tia única coisa se que ele morre se muito preocupava lenta. era Era com o tamanho isso. desse Foi o vídeo. dia Vai mais dar pra triste da sua ver vida. tudo. Mas do nada, uma pequena cobra saiu do lixo. Já sei, Ela essa é estava aquela confusa cobra. enquanto procurava essa é pelos aquela seus pais. cobrinha que tava Quando correndo ela atrás se do aproximou Bambam. do player, ele estava impressionado. roxa, A pequena aí o cobra Bambam lembrava de levou que ela, o só player mudou as cuidava asas. dela. Mesmo assim, dá apenas Tipo, um Peraí, ovo. Ambos os pais. Quando só mudou as asas, ó. ela se aproximou do player, Eu não sei ele se estava é asa, impressionado. não sei se- A pequena se é cobra orelha. lembrava de que o player cuidava dela. Não é asa. Mesmo assim, dá apenas um Porque ovo. tem um buraco, se Ambos fosse ficaram buraco, muito iria felizes. ser uma orelha. E então, esses dias sempre pareciam os melhores. Na verdade, foi a Ai, melhor orelha. época para o player. Eles O sempre ovo na adoravam orelha. brincar e comer juntos. Mas era de se esperar que a pequena cobra iria crescer. Eu tô vendo tudo. Assim como a sua Tudinho. força. O player precisava ficar mais forte do que antes, Mesmo que para que tiver assim gravando, pudesse brincar com ela. tô A vendo. cobra sempre crescia até virar uma cobra bem grande e forte. E ela ficou grandona. Ele precisava ir pra escola, mas... Bem, as coisas não mudavam. Os valentões ainda Jogo estavam lá. Quer dizer, E o claro, vídeo fala que era hora do derrubou player eles de enfrentar mingau. aquela dor. Mas não dessa vez. Viu que A não pequena sabia? grande cobra estava ali para ele. Os valentões ficaram com muito medo quando viram a grande cobra. Ah, O primeira jogo batida virou hoje já virou rapidinho. mingau. E os valentões não podiam sair dali. Deixa eu ver a cara do player. Não dessa vez. A grande... Mano,
O player se arrastou, cara. Olha ele. Ele se arrastou pro chão. Cobra deu o que eles mereciam. Várias e várias vezes. A cobra transformou eles em mingau. Depois de tanta surra. E é agora que eu entro na história, porque eu vi tudo. Os valentões estavam tentando se vingar do player. Mas a esse ponto, a cobrinha estava sempre observando eles. Bem de perto. Os valentões entenderam rapidinho e logo mudaram suas intenções. Eles ficaram com medo e seguiram o que a cobra queria passar. Eles colaboraram rapidinho. O professor ficou com muita preguiça para ler todas aquelas provas. Ele só reprovou todas sem esforço algum. Então, quando o player deu sua prova a ele, o professor ficou muito bravo do nada. Ele já sabia que aquela prova seria irrelevante. Quando ele estava a ponto de reprovar a prova do player, o professor viu a grande cobra e ficou com muito medo. Se ele não fizesse seu trabalho como professor, ele seria demitido. Mas por outro lado, ele seria esmigalhado por aquela enorme cobra. Então, ele decidiu aprovar o player. O player ficou muito feliz com suas novas notas. Ele agradeceu o professor, mas mal ele sabia que a cobra queria guerra. E até fez o professor fazer bullying com os valentões. Cobra controlava todos na classe com facilidade. Todos deveriam obedecer ele a todo custo. Foi assim que eu me interessei por essa cobra. Eu sempre iria observar ela bem de perto. As coisas começaram a mudar. As notas dele estavam melhorando muito. A mãe dele ficou muito feliz por ele. Esse foi um momento muito importante para o player também. A cobra estava feliz, ela sabia que isso tudo era graças a ela. Mas do nada, uma rede pegou ela de surpresa. O player se sentiu... Olha ali atrás o Bambam. Olha ali. É aquele vermelhinho ali, o Bambam. muito feliz com a sua vida agora, de corpo e alma. E foi nesse momento que ele começou a se preocupar para onde foi a cobra. Ele tentava procurar por ela em todo lugar, mas não conseguia encontrar de jeito algum ela. Ele começou a se preocupar, porque ela não deveria sumir desse jeito. Eu sabia o que estava fazendo, mas a cobra estava com muito medo, porque não entendia nada. Eu me lembro dela se desesperar quando acordou. Quando ela me viu, eu me apresentei a ela e comecei a explicar para ela o que o plano precisava. O próximo passo precisava de algo maior. Algo ainda mais poderoso, mas a cobra não queria fazer. Ela não tinha outra opção. Eu comecei o meu plano malvado, foi uma tragédia para ela. Então, o experimento parou e orelhas estranhas começaram a crescer nela. Eu nunca havia visto algo assim antes. Eu achei que algo tinha dado errado, mas eu me perguntei o que poderia ser. A cobra já estava em minha frente, extremamente louca e brava. Eu comecei a correr dela. Quando eu tentei explicar que não era minha intenção tudo aquilo, e ela não queria me ouvir. Ela não tava nem aí pro que eu ia falar. Tava totalmente brava e furiosa. Eu estava exausto. Ela disse que eu não tinha saída naquele momento. Ela estava brava porque eu tirei ela de seu precioso amigo. Eu estava perdido. Até que então, você chegou pra me salvar, Bambalina. E por isso ela queria te tirar da minha frente pra me pegar. E essa foi a história. Ao menos estamos a salvo, não é? Eu tô muito chateada com você, Bambam. Você arruinou uma bela amizade. Aqui está vocês. Ela nos achou. Ok, Bambam, diga suas últimas palavras. Porque os meus planos sempre falham. Bora voltar pra casa, tem bolo na geladeira. Essa voz... não tinha bolo. Ei, eu finalmente te Mas encontrei. agora não tem mais. Você está aqui por causa de mim? Eu nem sei o que Ai, dizer. falando nisso, uau! Suas orelhas ficaram muito legais. Combinam com você. Você acha mesmo? Mas é claro. Você é minha melhor amiga. Tá bom, meu trabalho aqui tá lá no feito. quadro, Essa foi a minha melhor inventou. ideia. Viu como a Bambalina deu um socão no Bambam? Alguém me ajuda. Ah, para de correr, vem aqui. Que é do Picles. E agora? Ah, por favor. Vem aqui. É a hora da pizza. Picles, tem Bambam, Tá querendo o quê? Ele vai me comer. Bambalina, Bambam. Eu sou implacável. Bom dia. Manda ver.
O que você disse? Nada não. Pix. Eu tava saindo. Você acabou de me desafiar? Ah, Pix. Seu grande estranho elefante, solte ele! Só esse que eu conheço. Ok. Eu vou te deixar em paz. Eu só queria um pouco de companhia. No passado, meu corpo não parecia igual das outras crianças e por isso eles sempre tentavam me incomodar. Eles faziam bullying comigo, mas eu sempre tentava me defender. Eu acho que eu só não tinha sorte porque o professor sempre me culpava de tudo que acontecia. Ele dizia que eu era violento enquanto os valentões fingiam ser anjinhos. E eu sempre recebia uma advertência do meu professor. Era humilhante. E em casa, os meus pais nunca acreditavam em mim. E a solução era sempre me mandar pro meu quarto. Minha vida era tão sofrida e entediante que eu nem tinha tempo para brincar com os outros caras. É claro, eles nunca iam deixar eu me juntar, então isso era impossível também. Mas do nada, um panfleto veio parar na minha janela. Bambam. Eu não sabia o que fazer. Tinha algum lugar no mundo onde minha aparência era normal? Não pode assinar. É. Não, você A não creche vai Bambam assinar. era o meu lugar no mundo. maldoso. Então eu decidi assinar um contrato e ir correndo pra lá. Quando eu tava no caminho da creche, eu vi uma garota em cima de uma árvore e ela disse oi. Finalmente, Eu tava tão confuso, então eu disse oi pra ela. Então do nada, ela caiu da árvore. Ainda bem que eu tava lá pra pegar ela. Ela tava tão feliz comigo que se tornou minha nova amiga. Ela era muito boa com esportes, só que acertou a cara de um dos valentões sem querer. Foi muito engraçado pra mim, mas pra eles não foi. Eles ficaram bravos comigo, eu não sabia o que fazer, mas ela tava lá e ela me lembrou da minha super força. Eu era mais forte do que eu pensava. O bullying estava acabado com a minha super força. Eles não acreditaram em mim. Isso custou a vida deles. Eles foram mandados do chão para as estrelas. Olha só, ele se diminui. Minha amiga disse que estava orgulhosa de mim. Quando voltamos para classe, começou uma prova e isso envolveu todo o nosso plano secreto. Ela estava me ajudando a resolver todas as questões. Eu estava acertando tudinho e ninguém iria roubar o meu trabalho. Meus pais ficaram muito felizes por mim. Finalmente eu estava com notas altas na escola. Ela era perfeita para mim. Fomos feitos um pro outro. Aí Porém, o Bambam aparece na algo que eu nunca esperava aconteceu. Bambam apareceu atrás de mim na janela e disse pra seguir ele. Eu tava muito triste, mas eu precisava fazer isso. Eu e ela estávamos muito tristes. Não era justo separar minha gente assim. Também foi uma tragédia porque o Bambam mentiu pra mim e me transformou em um grande elefante. Ele me deixou assim. Essa é a minha história. Triste. Ele passou por tanta coisa. Vamos Ah, obrigado, meninos. O que houve? Olha lá, é a sua amiga. Te vejo mais tarde. Aí, aí o Pix quase Isso quebrou não a vai máquina. acontecer. Lute Seu comigo. monstro idiota, você vai ver. Eu não volto Nunca mais! Obrigado por me salvar. Eu realmente agradeço. Mas agora você é um grande monstro. Eu entendo. Não me entenda mal. Olha, eu tenho uma ideia. Você vai se transformar em monstro. Olha, Ele tá falando agora que eu sou ela é um grande monstro igual você. a ele. Legal! Eu amo beijos em finais Isso românticos. aconteceu? Eu tô no paraíso. Esse bolo tá com uma cara ótima. O que você tá fazendo? Você não precisa se preocupar comigo. O perigo já tá vindo. Mas, bora ver só isso. Ai, Deus, eu preciso fugir. Você vai ver! É a última parte, eu acho que não vai ser tão longe. Não. Fica quieto. Você não vai Tá conseguir! Ela é bem rápida. Aí dá mesmo E lá. agora? Você é finalmente meu! Eu imploro, eu sou muito jovem pra morrer. Opa! Eu acho que suas esperanças já se acabaram! Último Finalmente Josh. eu vou poder me vingar daquelas pessoas! Eu já zerei era só esse uma jogo, garotinha mas eu não na gravei. escola, Eu já Mas zerei minha os professora 3 era igual uma bruxa! Todos zerei tinham 1, medo 2 e dela! 3. Ela sempre rejeitava nossos trabalhos! Até o mais perto da sala ganhava um F! Ela sempre dizia que a gente precisava aprender mais!
E quando falhávamos, ela nos batia com uma Cara, essa régua. professora E mais é uma muito coisa, massa, não gente, podíamos arrasou mentir. uma. Ela sempre descobria a verdade. Ninguém podia se safar disso. Ela era muito malvada com a gente. A sua letra favorita era sempre um F. Ela era um pesadelo de verdade. Infelizmente, suas consequências eram terríveis. Quando a minha mãe viu minhas notas, a sua raiva estourou e ela deu uma punição muito dolorosa em mim. Eu estava devastada, tudo dava errado. A única pessoa que fazia meu dia melhor era minha melhor amiga. Ela sempre me fazia sentir em paz e feliz. Mas a única coisa que eu não sabia é que ela era uma falsa. Um dia percebi que todos estavam rindo de mim e eu não entendia o porquê. Então, quando ela se aproximou de mim, eu tentei explicar pra ela que eu tava me sentindo mal. Mas ela mostrou pra mim o papel que tinha nas minhas costas e estava escrito "Me chute". E ela estava rindo também. Isso foi muito pra mim. O Bambam, então eu acabei me afastando deles. o Bambam. Do nada, eu Esse bati na vermelhinho é cara o de Bambam. outro rapaz um dia. Que ele tem uns Quando negócios eu vi, achei a aqui. aparência dele muito assim, curiosa. é o Ele disse que chapéuzinho. tava correndo de valentões. Então eles apareceram. E então todos riram da nossa cara. todas as classes Sabíamos que estão indo precisávamos fugir dali. E um milagre apareceu diante dos nossos olhos. Quando vimos a creche do Bambam à venda, decidimos ir pra lá imediatamente. Mas os valentões nos perseguiram no mesmo instante. Eles se Tudo distraíram. graças Então corremos a e esse corremos carinha. até que finalmente chegamos Aquele para a carinha creche que do distrai os Bambam. valentões. Tudo Eu tinha graças a muitas ele. expectativas pra esse lugar. Então começamos a trabalhar e remodelar todo o Aí lugar. foi um Fizemos emprego, né? Ah, tá. muitas coisas Não, até que finalmente abrimos Eu para acho que foi um outras emprego. pessoas entrarem Pelo lá. menos pra mim. E eu de verdade amava ensinar. Eu era professora deles, mas eles não se importavam com a aula. Todos estavam distraídos. Então começaram a Quando tudo atormentar tava igual os bem. meus colegas de classe. Era como um flashback. Nós não gostávamos disso, então fugimos. Nos encontramos na mesma situação. Passamos por tanta coisa e a creche estava uma bagunça. Algo precisava mudar. Então, naquele momento, encontramos a máquina de experimentos. Então, a solução veio para nós. Todos os nossos sentimentos do mal nos transformaram em personagens de verdade. Éramos novas versões de nós mesmos. Era incrível. Éramos mais fortes e as crianças se intimidavam com as nossas aparências. Eles não tinham outra opção além de correr. Estávamos conseguindo nossa vingança. Decidimos botá-los em jaulas para pararem de fazer bagunças e pararem de gritar. Nós comandávamos o mundo. Agora você vai ficar em uma jaula pra sempre. Não! Você tá fazendo isso pelos traumas! O quê? Você sempre foi oprimida, mas agora tá fazendo isso também! Isso é horrível! Eu Vamos lá, não consegue ver? sei. Isso aí é maldade! O que tá acontecendo? Não! É mentira! Peraí, o quê? Você vai pagar! Agora E o que já. é isso? Isso é aquele barulho? Epa! Olá! Aí, Está gente, pronta? Pronta pra quê? Parece que ele tá de luva, cara. Essa não! Isso é injusto! Solta ela! Ei, só pede perdão! Ok. Hã? Desculpa se te incomodei. O quê? Peraí, Chiquinho, tô gravando. Ah, ok, não tem problema. Aqui o Chiquinho tá falando. Ah, eu não deveria! Chiquinho, fala com o pessoal. Por favor, alguém! Me ajuda a sair daqui! Ai, pobre Jumbo! Por Olha que só tá os preso apinhos aí? aqui com... Ufa, ainda bem que você Bambam. veio! Tudo começou É muito quando o Bambam perdeu a consciência. Ele Gente, começou espero a que tenham correr gostado atrás do de mim react. sem razão alguma. Espero que tenham Ver gostado ele do possuído vídeo, por deixa o alguma like, se entidade inscreva no canal maligna. e tchau. Eu rapidamente me